Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou as oitavas de final da Copa do Brasil. Tivemos surpresas, né? Decepções. É, não se confirmou algumas expectativas, mas faz parte, faz parte. Algumas torcidas ficaram surpresas, outras decepcionadas, outras não quiseram entender, mas faz parte. É, infelizmente, eu acompanhei, né, a primeira partida, né, a partida de ida eu consegui acompanhar, mas a partida de volta, né, que foi quarta e quinta-feira, dia 6 e dia 7, eu não acompanhei nenhum jogo, sabe? Não acompanhei nenhum jogo, não fiz vídeo nenhum. E aí, antes que alguém entre aqui e fale alguma besteira, eu não acompanhei porque eu tive um problema particular, tá? Problema sério, grave, particular. Na quarta-feira de manhã, então quarta-feira à noite eu não tinha cabeça nenhuma. Ainda não tenho muito, então ainda estou meio assimilando as coisas, tá? Problema grave com meu pai, que eu sempre falo aqui o nome do meu pai. Quando fala de Alagoas, eu sempre falo o nome do meu pai aqui. Então eu tive um problema grave com meu pai. Mas vai ficar tudo bem se Deus quiser. Mas ainda está num momento tenso, então não vi jogo nenhum, tá? Não vi jogo nenhum. É, fiz um comentário aqui rápido sobre uma situação do Flamengo, né? Todo mundo sabe que eu torço pro Flamengo, mas eu acho a torcida do Flamengo, boa parte da torcida hoje, muito babaca, muito Nutella. Os canais do Flamengo que eu assisto, infelizmente, boa parte dos canais, os caras são bons, mas muitas das vezes eles atrapalham porque ele quer like, ele quer mídia. Então, para dar like, para ter mídia, tem que gerar assunto. E aí, nessa ânsia de gerar assunto sobre o Flamengo, se cria uma porrada de coisa, né? E algumas delas mentira. Então isso atrapalha. Sei que isso, eu sei que isso acontece em todos os times, tá? Mas aí eu estou falando especificamente do Flamengo porque eu sou torcedor. Porque aí você pode falar, tu está falando do Cruzeiro, está falando do Atlético Mineiro, está falando sei de quem e você não torce pro meu time. Igual muitos falam assim, você só pode falar do meu time se você for o torcedor. Bom, eu não penso assim, tá? E aí, a mim não escrever lá, foda-se você, eu já estou avisando. Então, do meu time, se alguém perguntar, por quem é você para falar do Flamengo? Bom, eu torço do Flamengo. Eu acho a torcida do Flamengo chata pra caralho em algumas coisas, muito boa em outras. O torcedor do Flamengo é incomparável em outras, mas tem algumas coisas que são chatas pra caralho. Chata demais. É. E no assunto que eu falei, achei muito chato. Então, não vou falar sobre os jogos. Vou falar apenas sobre os resultados. Não sei se quem se classificou por mérito, quem foi eliminado não merecia ser eliminado. Não sei. Só vou falar dos resultados, do que aconteceu, tá? Dos resultados práticos, tá? Então, eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está lá de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar o vídeo. E é simples. Depois que você curtir, vai abrir uma aba escrito hypar, você vai lá e clica e você vai estar ajudando o canal a crescer. Beleza? Então vamos lá, cara. Vamos aqui para os resultados. Antes dos resultados. O sorteio, tá? Para as quartas de final não é dividido em pote. Vai botar todo mundo, vai botar os 8 times e vai puxar, tá? Igual foi a de final. A diferença é que já vai ser feito o chaveamento até a final. Então, nas quartas de final, você já vai saber quem é que você pode pegar nas semifinais e, consequentemente, na final. Ou seja,
vai estar todo mundo no mesmo pote, mas vai fazer um sorteio para se dividir em chaves. Ou seja, vai ficar 4 times de um lado, quatro times do outro, para dar sequência semifinal e final. O sorteio é na próxima terça-feira. Próxima terça-feira, hoje é sexta, 9, 10, 11, dia 12 de agosto, se eu não estiver enganado. Beleza? Então vamos lá. É, pegar aqui, logo botar aqui para carregar. Bom, tivemos a vitória do Botafogo, fora o Braga, em cima do Bragantino por 1-0. O Botafogo já tinha vencido em casa e venceu fora. O Botafogo era o favorito, na minha opinião, é, e na minha opinião deu a lógica. O Botafogo mereceu ganhar fora de casa, não mereceu? Irmão, não sei, não vi o jogo. Não sei, não vi o jogo. Mas o Botafogo se classificou, na minha opinião, o Botafogo era o favorito. E se o Botafogo não deixar misturar os problemas que está tendo, que está todo mundo, eu vejo alguns torcedores do Botafogo tentando esconder ou minimizar o problema que está acontecendo com o dono do Botafogo. Alguns dizem que o dono do Botafogo é um santo, né? Parece até uma certa relação política que a gente tem no Brasil hoje. Mas se isso não atrapalhar, e o treinador do Botafogo, que não tem experiência nenhuma, ele está começando agora, é, conseguir, né, manter ali um padrão, alguma coisa assim, com as ausências de alguns candidatos ao título, o Botafogo fica sendo um dos candidatíssimos ou até o grande candidato. Lembrando que o Botafogo é o último campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Então, o que aconteceu nas oitavas de final deu uma pacificada legal no caminho do Botafogo até o título. Tivemos Atlético Mineiro e Flamengo. O Atlético Mineiro ganhou do Flamengo aqui no Maracanã por 1-0. O Flamengo foi lá, ganhou de 1-0 do Atlético Mineiro lá, ou seja, no tempo normal ficou 1-1. Né? Os dois perderam em casa. E nos pênaltis o Flamengo acabou perdendo para o Atlético Mineiro. Né? É, Aí muita gente criticou o, 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 o Felipe Luiz, porque botou o menino para bater o pênalti, não sei o que lá. E aí já se começou a falar muito, né, de, de, de o Felipe está na quarta bamba, tem que se mandar o Felipe Luiz embora. Ô, torcida do Flamengo Nutella, canal de YouTubes Nutella, que querem like, né? Que querem criar sempre intriga. Que tem canais do Flamengo que o cara é flamenguista, mas ele precisa criar intriga. Vai contratar quem pro lugar do Felipe Luiz? Diz aí, vai contratar quem? Fala um nome aí. Diz aí. Se tu encontrar um nome, vai. Não, vamos fazer uma proposta pro Voivoda. Gosto muito do Voivoda, mas o Voivoda não é o perfil do Flamengo. O Voivoda não é o perfil do Flamengo. Adoro o Voivoda, mas não é o perfil. Então, irmão, sem babaquice, sem frescura. Outro detalhe. Se a gente pegar dois jogos não, porque eu não vi o segundo. O Flamengo deu mole, acabou tomando um gol numa bobeira. O Flamengo tinha, sim, a oportunidade de se classificar. Agora, todo mundo sabe. O Flamengo não ia botar suas peças principais na Copa do Brasil. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil ano passado. A prioridade do Flamengo é o Campeonato Brasileiro e Libertadores. O Flamengo não é botar nenhum jogador que estivesse mais ou menos para jogar, principalmente em gramado sintético. Então, torcida chata pra caralho. Porra, menos, né? Menos, né? Menos. Bem menos.
Flamengo botou os jogadores lá, conseguiu ganhar, teve chance até de fazer um 2-0 que eu fiquei sabendo. Então, parceiro, na boa. Aconteceu, o Flamengo foi eliminado, e agora é dar sequência no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. E aí, para esses chatos do cacete, só para lembrar, o Flamengo está montando um time. O Flamengo está montando um time. O Flamengo já contratou Carrascal, Samu, Saul, é, contratou o lateral direito, 4, né? Jorginho, 5. Tá para vir mais 2 ou 3. Ou seja, o Flamengo está fazendo mais ou menos a mesma coisa que fez em 2019. Estão lembrados? Em 2019, o Jorge Jesus foi eliminado para o Atlético Paranaense. Vocês estão lembrados? Na Copa do Brasil? Porra, então para. Deixem de ser chato. Deixa o cara trabalhar, que o trabalho está maneiro. Ah, o Flamengo deu uma caída? Óbvio que deu uma caída. O Flamengo perdeu muito jogador. O Flamengo está remontando o elenco. O Felipe Luiz está montando um novo time. Porra, então deixa de ser chato. Dá tempo ao tempo. Porra. O Atlético Mineiro conseguiu a classificação, legal. Era o favorito Atlético Mineiro? Não. Era o Flamengo. O Atlético Mineiro deu sorte? Não. O Atlético Mineiro fez um planejamento e foi capaz. Está classificado. O Atlético Mineiro é favorito à Copa do Brasil? Não acho. O estilo de jogo do Atlético Mineiro, eu não coloco o Atlético Mineiro como favorito. Porém, é mata-mata. E do jeito que o Atlético Mineiro joga, pode chegar à final e ser campeão. Mas não coloco o Atlético Mineiro hoje, entre os 8, como os 2 favoritos. Não coloco hoje. Tá? E aí eu vou falar para mim quem são os 2 favoritos na minha visão. E para mim não é o Atlético Mineiro, pela maneira como o Atlético Mineiro joga. Tá? Que ele não vai jogar assim contra os outros times. Ele jogou dessa maneira contra o Flamengo. Mas com os outros times ele não vai jogar assim. Mas a classificação foi injusta? Não. A classificação do Atlético Mineiro foi justa. Foi vergonha o Flamengo ser eliminado? Não. Falar que é vergonha é você menosprezar o Atlético Mineiro. Então, não foi vergonha. Mas o Flamengo era o favorito. Retrô e Bahia. Bom, deu Bahia. Bahia empatou aí a segunda, ganhou a primeira 3-2 e empatou a segunda 0-0. Agora, o desempenho do Bahia na Copa do Brasil, para mim, foi decepcionante. Se classificou, mas foi decepcionante. Do jeito que o Bahia fez para chegar às quartas de final, dependendo de quem o Bahia pegue, ele vai ficar pelo caminho. O Bahia, para pensar em se tornar um dos favoritos da Copa do Brasil e até avançar para a semifinal, o Bahia vai ter que melhorar muito do que fez nas oitavas de final. Se classificou. Agora, se o Bahia pega um outro time que não era o Retrô, eu não sei se o Bahia tinha passado. Se o Bahia pega o Atlético Mineiro, o Flamengo, o Botafogo, São Paulo, o Fluminense, eu não sei se o Bahia tinha passado. Sinceramente, não sei. Passou, mas não convenceu. Então, o Bahia tem que ficar feliz porque avançou. Ganhou um din-din. Mas, irmão, para pensar em chegar à semifinal ou até título, o Bahia vai ter que melhorar muito do desempenho que teve. Atlético Paranaense de São Paulo, surpresa. São Paulo, para mim, era o favorito. Um momento melhor do São Paulo. O time do Atlético Paranaense na Série B é bem limitado, na minha opinião. E aquele gol do Atlético Paranaense no primeiro jogo é o que realmente classificou. E mais, o São Paulo foi para os pênaltis e perdeu os 3 pênaltis. Não treinaram, não é possível. Não treinaram. A eliminação do São Paulo para o Atlético Paranaense tem um peso muito maior do que a do Flamengo para o Atlético Mineiro. A gente está falando ali de 2 times de Série A. O São Paulo foi eliminado para o Atlético Paranaense, que é um grande time, mas está na Série B. Tem um elenco bem mais limitado. Então, o São Paulo, sim, na minha opinião, é uma decepção. Eu não estou menosprezando o Atlético Paranaense. Mas a gente tem que entender os momentos. Então, a eliminação do São Paulo, na minha opinião, foi decepcionante. Fluminense 1, Internacional 1, e aí o Fluminense se classificou. O Fluminense tinha vencido fora de casa, né? O Internacional por 2-1. Em casa, empatou, se classificou. Deu a lógica? Cara, os 2 times não viviam grandes momentos.
Os dois times não viviam um grande momento. O Fluminense vinha de um momento muito complicado aí no Campeonato Brasileiro, após a Copa do Mundo, não tinha vencido nada. E o Internacional vem mal. Mas, nesse confronto aí que eu achei que era bem equilibrado, ter dado o Fluminense. Não é que deu a lógica, mas era bem equilibrado. Mas pelo que aconteceu, principalmente no primeiro jogo, na minha opinião, porque eu não vi o segundo, justa a classificação do Fluminense. Palmeiras 0, Corinthians 2. Eu coloco esse jogo Palmeiras e Corinthians mais ou menos igual Atlético Mineiro e Flamengo. Agora, a situação toda é que o Palmeiras perdeu as duas. O Palmeiras perdeu as duas. O Palmeiras perdeu fora e perdeu em casa. O Flamengo perdeu em casa, mas ganhou fora. Ou seja, a chiadeira da torcida do São Paulo é enorme pela eliminação. E a do Palmeiras também. E é justificável. A do Flamengo, para mim, não é. Para mim, a do Flamengo não é chiadeira, não é reclamação. A do São Paulo e a do Palmeiras são reclamações, que, na minha opinião, faz muito sentido. A do Flamengo, para mim, é mais choro. Até porque o Flamengo já tinha definido. Prioridade não era a Copa do Brasil. Não é que o Flamengo fez corpo mole. O Flamengo queria passar, óbvio que queria. Então, a eliminação de Palmeiras e São Paulo foi muito pior do que a do Flamengo. Então, Palmeiras ter sido eliminado em casa, perdendo as duas para o Corinthians, sim, foi decepcionante. O Palmeiras poderia até ser eliminado, mas numa coisa muito parecida com o que foi a Flamengo e Atlético Mineiro. Agora, do jeito que aconteceu, perdendo as duas, não fazendo nenhum gol, porra, parceiro, foi realmente decepcionante para o Palmeiras e o Corinthians está precisando de dinheiro, sensacional. Vasco da Gama 3, CSA 1. Vasco da Gama é a favorita ao título? Não. Pode acontecer? Pode, mas duvido. E passou ganhando do CSA de 3-1, jogando em casa. Na minha opinião, o Vasco era o favorito e passou o favorito. Não sei se jogou bem, se jogou mal, mas passou o favorito. E é isso que importa. Agora, para outra fase, o Vasco vai ter que dar uma sorte. Mas qual é a sorte? Qual é o time mais fraco que o Vasco vai pegar que possa passar? Eu vou ser bem sincero. Acho eu que da próxima fase o Vasco é o mais fraco. Minha opinião. Nas quartas de final, acho que o Vasco é o mais fraco. Aí vamos ver, mas passou o Vasco. E o último time foi o Cruzeiro, que empatou em casa com o CRB, mas ganhou fora por 2-0, se classificou. Deu a lógica, Cruzeiro. O que não era a lógica foi o empate em casa, né, no momento de turbulência ali do Cruzeiro, mas ganhou fora de casa. Os dois times alagoanos eliminados, Alagoa, terra do meu pai, Lourinaldo Bezerra, que está passando por um problema, mas vai se recuperar, se Deus quiser. É, vai se recuperar, se Deus quiser, e vai voltar tudo à normalidade. Então, Cruzeiro se classificou. Na minha opinião, hoje, dos que se classificaram, o Cruzeiro, na minha opinião, é um dos dois favoritos junto com o Botafogo. Para mim, hoje, Botafogo e Cruzeiro são dos favoritos. E aí, só para terminar, os classificados. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Fluminense, Vasco e Cruzeiro. Bom, quem para mim chamou mais atenção? Para mim, quem foi a surpresa? Para mim, a surpresa foi a classificação do Atlético Paranaense. A classificação do Atlético Mineiro não era surpresa, o Flamengo era favorito, mas não era surpresa. O Bahia era favorito, o Botafogo era favorito, o Corinthians com o Palmeiras era o favorito, mas ali é um confronto regional, beleza. O Fluminense contra o Internacional era equilibrado, o Vasco contra o CSA, apesar do time do Vasco ser fraco, mas o Vasco, por ser Série A, era o favorito, e o Cruzeiro contra o CRB era Cruzeiro. Então, para mim, dos classificados, o favorito, o que me chamou a atenção foi o Atlético Paranaense. Bom, decepções.
Flamengo foi decepção? Para mim, não. Bragantino foi decepção? Não. Para mim, as duas decepções foram São Paulo e Palmeiras. E aí, se você colocar na balança, eu acho que vai dar um empate, porque São Paulo pegou um time da Série B, o Palmeiras pegou um time da Série A. Só que o Palmeiras perdeu as duas, em casa e fora. E o São Paulo perdeu a fora e perdeu nos pênaltis. Eu acho que se você botar na balança, fica muito parecido. É por isso que eu não vou dizer se foi o São Paulo ou o Palmeiras. Para mim, os dois foram a decepção. E para mim, um destaque foi a classificação do Atlético Paranaense. Quem são os dois favoritos para mim? Botafogo e Cruzeiro são os dois favoritos. Para mim, de hoje, quem são os times mais fracos que estão nas quartas de final? Para mim, os times mais inferiores são Vasco da Gama e Atlético Paranaense. E aí eu acho o seguinte, não, vou sendo curto e grosso. Para Atlético Paranaense e Vasco da Gama avançarem para as semifinais, acho que a única chance deles avançarem é se eles se enfrentarem. Se der Vasco e Atlético Paranaense nas quartas de final, vai conseguir chegar às quartas de final. Agora, se o Atlético Paranaense, na minha opinião, pegar qualquer outro time que não seja o Vasco, o Atlético Paranaense não é o favorito. Se o Vasco pegar qualquer outro time que não seja o Atlético Paranaense, para minha opinião, ele não é o favorito. Então, o Vasco e o Atlético Paranaense, se enfrentarem, é 50% para cada lado. Se não for isso, o Atlético Paranaense e Vasco não vão ser favoritos contra ninguém. Não é contra o Atlético Mineiro, não é contra o Bahia, não é contra o Botafogo, não é contra o Corinthians, não é contra o Fluminense e não é contra o Cruzeiro. Essa é minha análise, essa é minha visão. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.